Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. A agricultura pode ser uma saída para parte dos desempregados do país e o país tem condições para aumentar o número de agricultores, revitalizar a agricultura e combater o desemprego é o tema desta Sociedade Civil. O Instituto Nacional de Estatística registrou um aumento do rendimento da atividade agrícola entre 2011 e 2012. Neste Sociedade Civil explicamos passo a passo como aceder ao setor agrícola. Com o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, vamos perceber que projetos estão a ser desenvolvidos por esta entidade no âmbito do desenvolvimento rural. Ainda neste programa, o engenheiro agrícola Miguel de Castro Neto mostra-lhe como a empregabilidade e a formação têm crescido nesta área. Vamos então tentar perceber neste programa qual é a margem de crescimento que o setor agrícola tem em Portugal, nesta altura, que contributo é que ele pode dar também ao crescimento económico. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. O Fernando Cardoso é secretário-geral da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite, a FENELAC. Temos ouvido falar muito nas notícias de novos agricultores, de jovens agricultores que estão a lançar-se neste desafio de voltar à terra. São assim tantos? Fazem diferença? Ou estamos ainda no início deste caminho? Eu penso que, antes de mais, que é muito bom que a agricultura esteja de novo na berlinda, isto é, que esteja na moda. Isso é positivo para nós. Ela nunca... Seja um assunto do qual se fala, não é? Do qual se fala, exatamente. Portanto, sempre existiram agricultores, os agricultores continuaram a produzir durante estes anos todos. Nos últimos cerca de 2 anos, realmente este assunto veio de novo à berlinda e veio, em termos de comunicação social, surgiu com uma atividade renovada e isso é positivo. Também tem muito a ver com este clima que se vive atualmente de crise económica, isto é, houve um afunilar de alternativas em termos de emprego, em termos de atividade económica, e isso foi aproveitado do ponto de vista positivo pela agricultura e também, de verdade seja dita, os apoios que existem também fizeram algum efeito e, portanto, é normal que hajam neste momento jovens agricultores com formação, com uma nova atitude e que vêm revitalizar a agricultura e a agricultura precisa disso. Não houve também um regresso à terra por parte das pessoas precisamente por não encontrarem às vezes outras alternativas? Em parte sim, mas também penso que há uma atitude, há um conjunto neste momento de jovens, muitas vezes licenciados, com formação, e que entendem que a agricultura é o seu futuro, é uma questão também de falta de alternativas e cumulativamente também de gosto e de capacidade técnica para enfrentar desafios que a agricultura neste momento enfrenta. No setor do leite também se sente isso? Há projetos novos? Há gente nova? Sentimos que há jovens agricultores, muitas vezes filhos já de produtores de leite, que entram no setor, já têm uma base profissional e uma base em termos até de superfície agrícola, portanto entram num setor com uma renovada dinâmica, com uma renovada força e que vem em grande parte substituir os seus progenitores. Susana Caseiro, bem-vinda. É uma das fundadoras da empresa de agricultura urbana, não é? Que é um conceito muito interessante porque junta aqui criatividade, junta o saber da agricultura e depois junta o meio urbano. Quer explicar-nos como é que nasceu esta vossa ideia? Quantas são? As fundadoras são 2? A fundadora sou apenas eu. Eu pensei que havia mais do que uma. Não, é só a Susana. Fundadora, sim. Mas está sozinha nisto? Não estou sozinha. Neste caso sou fundadora da ideia, mas tenho tido, como é lógico, e tenho vindo a desenvolver diversas parcerias com entidades ligadas à agricultura. No âmbito da agricultura urbana, realmente temos percebido que há um interesse crescente também, ou seja, há habitantes urbanos que têm um interesse por juntar àquilo que era a prática apenas da jardinagem, com um caráter de lazer, um benefício adicional que era poder associar, porque não, o cultivo de alimentos. Ter a sua hortinha. Exatamente. Claro que existe aqui a agricultura urbana com diversas vertentes, com caráter uma vertente também a nível social, quando existe aqui o recorrer a esta agricultura para, neste caso, ajudar a autossuficiência familiar, mas existe muito este caráter de pedagógico, de lazer, no fundo, de até benefício emocional, porque temos aqui o benefício trazido por culturas e cultivos que acabam por ser saudáveis. Normalmente esta agricultura é muito adepta das boas práticas em termos ambientais, ou seja, é uma agricultura mais ecossustentável. Há muita adesão à agricultura biológica na agricultura urbana.
ou seja, quem quer produzir uma pequena quantidade de alimentos não vai adotar práticas da agricultura, neste caso convencional. E portanto, também as quantidades aí contam, não é? Exatamente, exatamente. E nós tentamos perceber que este aumento crescente deste interesse poderia ter aqui no mercado algumas lacunas a nível de facilitar o facilitismo de conhecimento para conhecimento, materiais e suportes integrados que facilitassem esta prática. Ajudar as pessoas a poderem criar os seus espaços, os seus pequenos espaços agrícolas. Os seus pequenos espaços agrícolas. De acordo até com as condições que têm, que não serão as mesmas para toda a gente. Exatamente. Alguns não têm, por exemplo, jardins, quintais, ou não têm terra disponível, outros têm essa terra disponível. Portanto, a Susana percebeu disso e resolveu criar esta empresa. Exatamente. E conseguiu perceber já há quanto tempo é que a criou? A empresa foi constituída formalmente em janeiro de 2010, mas apareceu, e portanto o projeto foi sendo desenvolvido. Exatamente, ainda não foi apresentado ao mercado imediatamente. Porquê? Porque apostamos aqui, tivemos um grande risco que foi apostar durante um ano, antes de aparecer no mercado, na concepção e desenvolvimento de soluções inovadoras. Ao invés de optarmos por ir lá fora e ver o que é que se fazia lá fora, importar, exatamente, optamos por não importar soluções e criar as soluções cá dentro. Adequadas àquilo que seriam as necessidades das pessoas aqui. Exatamente, não é? Exatamente. Conseguiu perceber de onde é que vem este regresso à agricultura ou à pequena hortinha dentro das cidades? As pessoas procuram o quê, sobretudo? Quem procura os vossos serviços, procura-os com que intenção ou por que motivo? Ou por que motivo? Maioritariamente são pessoas que muitas das vezes há aqui um misto de diversos fatores que influenciam esta motivação. Este gosto, não é? Este gosto, sim. É o tal, a necessidade muitas das vezes, são pessoas que cresceram até no meio rural e que vieram para as cidades em que têm uma necessidade de regressar um bocadinho à infância, aquela ideia de lembrarem novamente como é que era, que foi um bocado o meu caso, quando vim para uma cidade. Eu nasci no meio e cresci no meio rural, e quando vim para uma grande cidade, acabei por ficar, não é? Quando vim tirar a licenciatura para uma grande cidade, acabei por ficar um bocado com aquela nostalgia e aquela saudade enfim, da infância que tinha e que fazia-me lembrar um pouco, quando mexia com as mãos na terra e cultivava alimentos, era um regressar um bocadinho à origem. Mas existem outros motivos, nomeadamente o quê? O passar muitas vezes para os próprios filhos, para as crianças, aquela ideia de poder influenciar aqui uma alimentação mais saudável e fazer-lhes entender como é que realmente os alimentos hoje, de onde é que eles vêm, e que não vêm apenas dos supermercados, mas que de facto como é que eles crescem. Isso também é educar um bocadinho para a alimentação saudável. Você acha que há esse motivo? Há também este motivo, sim. Mas muitas vezes nós percebemos também que o nosso principal cliente é aquele cliente que tem muito uma atitude ecossustentável, ou seja, já se interessa muito por aquilo que pensa que é pegada, enfim, que ele pode ter e quer criar o seu próprio e quer produzir o seu próprio biológico, exatamente. Não apenas pela questão de diminuir aqui o custo associado a ir comprar esse produto num supermercado, mas porque percebe que está a consumir algo que é mais, enfim, saudável. Que ele controla. E que ele controla e que acaba por, de alguma forma, é uma atitude ecológica e sustentável como cidadão. Arlindo Cunha, bem-vindo. É professor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. A nossa agricultura continua a ser uma agricultura que é apoiada, não é? A nível da União Europeia, que é financiada também para se modernizar e para ser sustentável. Qual é o nosso retrato a esse nível neste momento? O que é que nós recebemos de apoios? Onde é que eles são investidos? Nós recebemos atualmente dois tipos de apoios. Por ano, cerca de 1.000 milhões de euros da União Europeia para a agricultura. Cerca de metade desse dinheiro é dirigido a apoios para projetos de modernização da agricultura. Portanto, modernização é uma coisa tão vaga e tão vasta. Quando falamos em modernização da agricultura... Investimentos para se tornar mais competitiva, para aumentar a produção, para melhorar a qualidade. Ou seja, temos uma das componentes da política agrícola comum é precisamente dirigida ao que nós chamamos de desenvolvimento rural. Portanto, tanto pode ser para investimentos, como pode ser para diversificar a atividade agrícola nas explorações, como por exemplo um turismo rural, etc. O que se passa é que nós tivemos de 2007 a 2013 um programa de desenvolvimento rural que começou de uma forma um bocado complicada, mas a pouco e pouco foi recuperando.
e que irá ter no conjunto destes anos de contributo da União Europeia cerca de 4.100 milhões de euros. Portanto, o que é um contributo interessante para apoiar o desenvolvimento da nossa agricultura. Esse dinheiro chega até nós se houver projetos que se candidatem a esse dinheiro, não é? Claramente. Aliás, a condição de base é que haja um candidato, um agricultor, que apresente à administração, neste caso ao Ministério da Agricultura, um projeto que seja rentável e faça sentido. E que caiba dentro do âmbito daquele... E, obviamente. E aqui eu queria só focar um ponto. Portanto, nós temos tido, neste período, mesmo com a crise, uma enorme corrida aos apoios aos investimentos. Aliás, muitos dos programas de apoio à modernização da agricultura já estão fechados porque já não há cobertura de verba, uma vez que estamos na fase final da aplicação do Programa de Desenvolvimento Rural, portanto, neste quadro comunitário de apoio, que termina neste ano, no final deste ano. Mas gostava de sublinhar uma questão aqui importante que tem a ver com os jovens. Como foi aqui referido, nós estamos numa fase em que, infelizmente, as oportunidades para quem tem uma formação, sobretudo a nível superior, ou mesmo técnico ou profissional, não são propriamente muito grandes, essas oportunidades. E muita gente está a voltar-se para a agricultura como uma alternativa empresarial. Nós aqui, neste nosso debate, temos duas análises que podemos fazer. Uma é olhar a agricultura como uma atividade de ocupação dos tempos livres, como foi citado, mas que também tem um contributo produtivo para a economia local, depois voltarei a isso mais tarde, ou então olhá-la, e eu agora vou-me cingir a esse ponto, como uma atividade económica e empresarial. Portanto, as duas podem combinar-se. As duas podem e devem combinar-se. Eu, agora, referindo-me agora, neste momento, a esta da agricultura, opção empresarial, digamos, setor produtivo, gostava de sublinhar aquilo que pode acontecer no próximo período de aplicação do novo Programa de Desenvolvimento Rural. Nós vamos ter um Programa de Desenvolvimento Rural de 2014 a 2020, aproximadamente, e por aquilo que vimos no passado recente, vai haver muitas candidaturas de jovens agricultores. Muitas serão para as primeiras instalações, outras serão para continuar investimentos. Como nós temos em Portugal um problema gravíssimo de envelhecimento da nossa população agrícola, do nosso tecido empresarial agrícola. Somos dos países da Europa com um nível etário mais elevado a nível dos agricultores. Esse envelhecimento tem a ver com o facto de, durante muito tempo, não ter havido gente nova que entrou na profissão, não é? Porque a ideia da agricultura é repelente. A ideia da agricultura, para atrair pessoas para um setor, tem que ter uma imagem positiva e tem que ter, dentro dessa imagem, também tem que ter... E quem é que lhe deu essa imagem? Condições... Foi-se criando em Portugal a ideia de que a agricultura é para quem não sabia fazer mais nada. Mas não foi uma ideia só da sociedade em si, das pessoas, não é? Foi uma política que se seguiu, não é? Sim, mas a agricultura que tínhamos em Portugal, antes da União Europeia, era uma agricultura de subsistência. Uma agricultura quase da miséria. As pessoas viviam na agricultura porque não tinham mais nada a fazer. E viviam lá para conseguir sobreviver. Essa agricultura que tinha muita gente... Portanto, tinha mas em qualquer profissão, a maior parte das pessoas trabalha para sobreviver, não é só na agricultura, não é? Não, mas naquele tempo, repara, não sei se viu, já não é da sua geração, mas havia gente que sobrevivia com 1 hectare de terra ou 1 hectare de terra e mais nada, quer dizer, é mesmo uma agricultura de miséria. Ora, essa agricultura tinha os dias contados e, passado um quarto de século depois da adesão à União Europeia, nós temos hoje em dia uma nova agricultura, em termos de perfil médio, completamente diferente, que já é competitiva em muitos setores, e que já dá uma nova imagem. Hoje em dia já a agricultura não está associada a andar o burro ou o boi a puxar uma charrua, a andar a pessoa com um sacho às costas ou com uma enxada a cavar a terra. Isso acabou, terminou. Hoje em dia a agricultura pode desenvolver-se quase como estando num escritório a trabalhar, portanto, com tecnologias. Mas isso também podia ter sido feito na altura. Não é? Se houvesse essa política. Estamos a falar um quarto de século atrás. Essas coisas mudaram. Nós só começámos a ter apoios, neste caso comunitários, para modernizar a agricultura a partir do momento em que entramos na União Europeia, em 1986. Portanto, até aí não tínhamos grandes apoios. E começamos a fazer logo esse caminho em 86? Começámos. Seguramente, só que, como se sabe, estas mudanças estruturais não são rápidas, são muito lentas. E, portanto, um quarto de século, digamos que é o ciclo adequado para haver uma mudança importante. E eu considero que hoje em dia, portanto, essa modernização da agricultura está associada a uma nova imagem e uma nova rentabilidade que tem. E isso é o principal fator para atrair as pessoas. Portanto, esta é uma questão de fundo. E aqui os jovens
sentem-se atraídos para a agricultura, mas também um pouco porque não têm grandes oportunidades lá fora, noutras áreas. E nesse sentido, costuma-se dizer que é nas grandes crises que há as grandes oportunidades. É um lugar comum dizer isto. Ora, eu penso que precisamente por isso, e face ao fluxo de candidaturas nos últimos anos, nós podemos ter no próximo Programa de Desenvolvimento Rural, de 14 a 20, condições para instalar um elevadíssimo número de jovens agricultores. Sei lá, 10 mil, 20 mil, 15 mil. Mas estamos longe disso ainda, não é? Nós, Há projetos, há jovens a regressarem, mas não são o suficiente ainda para fazer a diferença. Desde 2007 estamos nos 6.700, 6.500, desde 2007. Agora, o que é que acontece? Mas não basta apoiar os projetos dos jovens agricultores e dar-lhes o apoio inicial para iniciar a atividade. É fundamental que se organize um programa de acompanhamento e monitorização, para eles não serem deixados à sua sorte. Porque um dos problemas que temos muitas vezes é que o Ministério e o Serviço não estão organizados para enquadrar e fazer a monitorização. Obviamente que o Estado não tem gente, não tem técnicos para fazer isso, mas deve contratualizar um programa com as organizações agrícolas, com as cooperativas, com as associações de agricultores, contratualizar um programa para os técnicos dessas organizações, que também deverão ser apoiados pelo programa, fazerem o enquadramento, o acompanhamento, a monitorização desses jovens. Uma espécie de tutor por jovem agricultor. E eu penso que isso é fundamental. E se nós fizermos Falta isto bem feito, eu acho que sim. Mas nós temos muitas organizações agrícolas que podem fazer esse papel, associações, cooperativas, etc., não é? E deve haver um programa financiado pelo mesmo Proder, na minha opinião, que cofinancie esses quadros técnicos para as organizações que vão dar esse apoio técnico e de gestão aos agricultores, e especialmente aos jovens. Para mim, isto é fundamental. Se fizermos um programa de enquadramento dos jovens agricultores, até 2020 nós podemos aproveitar muito esta oportunidade que esta crise nos dá. Vamos ver se vamos conseguir aproveitar, se nos organizamos para isso. Às vezes é o mais complicado. Edita Zenha, bem-vinda, é vice-presidente do Instituto da Vinha e do Vinho. O setor vitivinícola foi um daqueles, claramente, que se expandiu, que cresceu, que conseguiu, não totalmente, mas em grande parte, modernizar-se, aumentar as suas exportações. É um exemplo positivo, em seu entender? Boa tarde. Dentro da agricultura? Boa tarde e obrigada pelo convite. Sem dúvida alguma, consideramos que o vinho é um setor líder, digamos, para o setor agrícola. Tem uma organização muito mais avançada que a maior parte dos produtos, talvez o leite se possa equiparar. E isso porque já tinha, antes de entrarmos na União Europeia, sempre... ou foi feito depois? Não, o vinho foi sempre um setor bastante organizado, de uma forma diferente dos restantes setores agrícolas. Qual é a diferença, para a gente perceber? O que é que dá essa diferença? Foi um setor onde o Estado não teve uma intervenção muito forte, exemplo das políticas para a vinha ou para o vinho, foi sempre deixado muito ao nível do setor empresarial, portanto, do setor privado ou das adegas cooperativas. Isso tornou-o muito mais autónomo e, portanto, foi criando os seus mecanismos em termos de organização que o torna hoje um setor, penso que poderei dizer, talvez o setor mais independente do Ministério da Agricultura, em termos de organização e de funcionamento. Uhum. Mas neste momento, nos últimos anos, houve um claro avanço em termos de modernização, sim, não? Tem havido, por um lado, ao nível das vinhas, portanto, de acordo com aquilo que tem estado aqui a ser comentado, nomeadamente pelo Dr. Arlindo Cunha, o setor do vinho também tem as mesmas características que foram referidas para a agricultura portuguesa em geral. Portanto, também podemos ter duas realidades, um setor de uma agricultura muito familiar, pequenas explorações, que é importante em termos de ocupação do solo, de manutenção da paisagem, e depois uma parte do setor muito empresarial, muito virada já para a produção de produtos bem definidos, respondendo aos mercados para onde exportamos o vinho. Uhum. Houve um trabalho também feito ao nível da distribuição, da procura de novos mercados, não? Sim, houve... Não basta produzir, é preciso criar aqui uma cadeia. Aqui no vinho não basta produzir de todo. Portanto, isso foi a política antes de entrarmos na União Europeia, portanto, havia, digamos, o mercado interno absorvia e havia, na altura, um organismo que era a Junta Nacional
do vinho, que fazia uma intervenção em termos, sabia muito vinho e retirava do mercado, se no ano seguinte havia menos vinho, ela colocava esse vinho no mercado e, portanto, o mercado era regulado a nível interno, mas as exportações eram, digamos, de baixo valor, eram para as nossas ex-colónias e era uma exportação que não procurava aumentar valor ao produto. Com a nossa adesão à União Europeia, mas sobretudo nestes últimos 15 anos, verificou-se uma revolução forte no setor. Por um lado, nós temos uma situação em termos de organização do setor muito interessante e que também tem contribuído fortemente para valorizar o produto vinho. Nós temos, a nível nacional, as comissões vitivinícolas, que são as entidades que gerem e que são responsáveis pelas denominações de origem, onde está associado aquele vinho às condições específicas de produção daquela região. Isto, de certa forma, ajudou também a organizar o setor. O setor também começou, através destas comissões de viticultura, a valorizar o seu produto, a tentar mostrar que nem todos os vinhos são iguais, portanto há diferenças de acordo com os territórios, com os climas onde são produzidos e, portanto, procurando sempre um vinho diferente e um vinho de qualidade. Por outro lado, os apoios comunitários que temos tido para o setor do vinho são um pouco diferentes daqueles que funcionam para o resto da agricultura, são apoios mais orientados, que visam, sobretudo, fazer a reconversão das vinhas, portanto, as vinhas antigas e de pessoas que, na altura, instalaram as vinhas sem ter em conta a necessidade da mecanização e que têm vindo a substituir essas vinhas por vinhas mais modernas. E, por outro lado, também ao nível das adegas e da vinificação, verificou-se uma mudança substancial. Portanto, nós hoje creio que estamos ao nível dos melhores produtores de vinho, sem dúvida. Já vamos regressar. Há quem olhe para o setor agrícola como uma oportunidade para... Vamos ver passo a passo como é possível entrar neste setor e quais são os apoios que existem. Você com 3 mil reais o que é que compra? 1 quilo de pão e nada mais. Mas 500 homens com 3 mil reais cada um já podem comprar uma seara que dá pão para mais de 500 pessoas. Numa altura em que o desemprego atinge os 17,7%, a agricultura pode ser parte da solução. Mas o que é preciso para ser agricultor? Em primeiro lugar, é necessário um terreno comprado ou arrendado. Depois, o novo agricultor deve recorrer às organizações de produtores existentes e às direções regionais de agricultura para ter as informações necessárias. Quanto ao investimento, especialistas no setor afirmam que a burocracia está presente no setor agrário, muitas vezes provocada pela transposição das diretivas comunitárias. No entanto, são vários os apoios existentes. O PRODER, um programa aprovado pela Comissão Europeia e cofinanciado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, é um dos fundos disponíveis para os agricultores. Os bancos também são outro apoio, com um investimento no setor de 1,5 mil milhões de euros. Em dezembro de 2012, o Governo assinou um protocolo com 8 bancos para criar linhas de crédito específicas para agricultores que se candidatem a apoios para investimento na exploração. Isto representa um aumento da confiança bancária na agricultura. Existe ainda um apoio à instalação de jovens agricultores, inicialmente com um financiamento de 60 mil euros e com um apoio posterior por parte do Estado. Mesmo aos agricultores já ativos no setor, o Governo dá um maior apoio a jovens agricultores para cativar a população mais jovem para este setor. Fernando, no setor do leite, estamos bem de apoios? Estávamos agora a ouvir a questão da banca e obviamente que a criação destas linhas é muito importante e é relevante. Mas depois a parte prática é muito mais complicada, na medida em que as condições comerciais que a banca neste momento está a exigir, não só aos produtores de leite ou aos agricultores, mas à generalidade da sociedade, até aos particulares, são condições muitas vezes muito pouco positivas. São desmotivadoras? São desmotivadoras, claramente. Por exemplo, dê-me lá algum exemplo de condições que possam ser complicadas de cumprir. A questão das garantias, a questão dos spreads, o custo do dinheiro. Portanto, o custo do dinheiro muitas vezes é muito elevado e, portanto, as pessoas fazem contas e, portanto, nomeadamente nos produtores de leite, não se está a aproveitar... Não, está-se a aproveitar... Essas linhas de crédito? Linhas de crédito, sinceramente, aquele conhecimento que tenho, penso que não. O que se está a aproveitar nos últimos 2, 3 anos
foi uma inversão feliz do Proder, em que inicialmente, desde 2007 até 2010, o setor do leite era considerado como um setor, entre aspas, rico, que não precisava de ajudas, que não era estratégico, que não era prioritário, não era... E era um setor rico? Não, claramente não é. Infelizmente, as dificuldades que estamos a viver demonstram que, infelizmente, não é. Nós produzimos leite suficiente para o que precisamos? Produzimos leite suficiente, exatamente. Exportamos? Exportamos, também importamos. Em termos de leite apenas, temos uma balança positiva. Um balanço positivo. Em termos também de... importamos porquê? Se temos leite que chega, porquê é que importamos? Basicamente por causa da distribuição. A distribuição, aquelas marcas brancas, chamadas marcas brancas, que nós muitas vezes consumimos por uma questão de preço, muitas vezes é uma iniciativa da distribuição de combater até a própria produção nacional e importa esse leite. A distribuição não é nacional? É, mas muitas vezes não é nacionalista. É nacional, mas não é nacionalista, claramente. Mas combater a produção nacional porquê? Explique-me. Por uma questão de guerra comercial, acima de tudo, por causa disso. Porque para obrigar os preços a baixarem dos produtores nacionais, exatamente. É uma guerra comercial. Muitas vezes, estranhamente, nós notamos que os operadores nacionais têm condições comerciais mais negativas que os próprios operadores multinacionais e, portanto, tem a ver com uma coisa muito simples. E qual é a vantagem para os distribuidores de fazerem baixar o preço? A margem de lucro deles é maior? Por vezes sim, e portanto é uma questão comercial, é uma questão de lucro, é uma questão de muitas vezes o leite ser utilizado como um produto chamariz para chamar o consumidor, isto é, a distribuição muitas vezes diz, e é verdade, que não tem margens de lucro muito grandes no leite, mas muitas vezes utiliza o leite como um chamariz para o consumidor entrar na loja. Depois do consumidor entrar na loja, compra o leite, mas compra muitas mais outras coisas. E como sabe, obviamente, todos nós compramos leite e compramos leite muitas vezes. E, portanto, vamos ao supermercado atraídos por um determinado produto e depois compramos esse produto barato, mas depois compramos tudo o resto, que muitas vezes não é barato e não necessitamos tanto, mas compramos. E, portanto, é aí muitas vezes que a distribuição tem um lucro que não tem no leite. E, portanto, utiliza o leite como um produto isco para atrair o consumidor. Mas estava-me a dizer que em relação às linhas de crédito que existem, elas não são muito favoráveis ao vosso setor, mas há outro tipo de apoios que são? Os apoios do Proder. Portanto, nos últimos 2, 3 anos, principalmente na parte dos jovens agricultores, houve realmente a indicação, a consciência de que era necessário apoiar os produtores de leite, que havia uma necessidade de rejuvenescimento, conforme foi aqui dito, da produção e, portanto, felizmente, o setor do leite foi considerado como um setor normal, que necessitava de apoios e não tenho os números total apurados, mas houve dezenas de jovens agricultores que foram instalados. Que se instalaram nessa altura. Exatamente. Com sucesso? Com sucesso, porque muitas vezes há uma base familiar, isto é, não partem do zero. Os pais já conhecem o setor. Já têm esse perfil agrícola, que é um investimento que ninguém, por sua iniciativa, vai fazer e, portanto... Que é muito grande, não é? É muito grande, exatamente. Portanto, na prática, os jovens que regressam à agricultura, regressam porque já têm alguma capacidade instalada, geralmente, é isso? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, isso ajuda muito. Ajuda muito e é uma base muito importante para começar. Vamos conhecer um pouco mais do seu trabalho. Portanto, há 3 anos montou esta empresa e como é que ela está a funcionar? Teve apoios também, Susana? Tive na altura, foi portanto, um projeto lançado no âmbito da criação do próprio emprego. Ou seja... A Susana estava desempregada? Sim, fiquei desempregada e, portanto... Criou a sua ideia, o seu projeto... Esta ideia que já era uma ideia que eu tinha há algum tempo, aliás. E recebeu o Fundo de Desemprego todo de uma vez, foi isso? Exatamente, foi. E com ele é que montou o negócio? A criação de postos de trabalho, exatamente. Foi suficiente ou precisou de mais apoios? Não foi suficiente. Depois teve que haver, como é lógico... Mas foi com esse que começou, não recorreu a mais nenhum tipo de empréstimo, nem nada? Não. Foi com esse mesmo começou assim? Exatamente. E como é que correu ao longo destes 3 anos? Quanto? O que há uma luta constante, como é lógico, e principalmente quando se quer iniciar ou quando se quer, enfim, desenvolver um conceito que, apesar de já existir o conceito da agricultura urbana e apesar já de existir um bocadinho a adesão, a apresentação de soluções ao mercado diferentes e as pessoas não estão habituadas a ela, aliás, a elas, qualquer lançamento de produto tem as suas dificuldades e, portanto, tem sido uma batalha constante. Que estratégia é que a Susana arranjou?
as conseguir estratégias. chegar junto às pessoas e dar a conhecer aquilo que tinha para lhes oferecer. Exatamente. Nós temos tido diversas estratégias. Uma delas é apostar muito no web marketing, portanto, marketing digital. Criou um site. Que acaba por ser sempre... É o Plantite, não é? Exatamente. Portanto, o Chama-se site... Plantite, sim. O site, temos as redes sociais associadas e depois começamos a perceber que nós não queríamos, como é lógico, ter uma atuação apenas localmente na zona geográfica onde estamos localizados e, portanto, todas as soluções que desenvolvêssemos, e neste caso estamos a falar de kits que facilitam o cultivo com o conhecimento associado, ou seja, nomeadamente foram realmente pensadas a pensar no agricultor urbano com limitação até de espaço, porque o outro já pode facilmente adquirir conhecimento e, portanto, hoje em dia não deixa de ser, de alguma forma, até acessível conseguir encontrar cursos, workshops, oficinas e, portanto, requerer esse conhecimento. Nós desenvolvemos, então, as soluções muito direcionadas para limitações de espaço e para locais onde não existisse solo. E, desta forma, o que percebemos foi que as pessoas tinham que ter contacto com estas soluções para que entendessem quais seriam os benefícios trazidos por elas e os facilitismos trazidos por elas. Para tal, começámos a perceber que precisávamos realmente de pôr estas soluções em contacto com o consumidor e começámos a criar uma rede de parceiros, nomeadamente distribuidores. Distribuidores, quando falo aqui de distribuidores, não é bem o termo correto, não estamos a falar da grande distribuição, estamos a falar tanto de um comércio mais local. Pessoas localizadas, exatamente, sim, determinadas zonas geográficas, em que quando nos contactam a nível nacional é mais fácil, ao invés de nós também fazemos envios, por exemplo, para qualquer parte do país, mas é mais fácil se as pessoas também já tiverem lá as soluções e perceberem as soluções e vão lá comprar. E, portanto, o que é que queremos também associado a isto tudo? Estamos realmente a dinamizar uma série no fundo, uma série de oficinas práticas, como se fosse um ciclo de oficinas práticas calendarizado em diversas cidades em simultâneo, junto de outros parceiros que têm espaço disponível, onde as pessoas se inscrevem, exatamente. No fundo, ou seja, mobilizamos, neste caso, os vários formadores nestes diversos locais e são oficinas muito práticas, muito... Ensinam as pessoas a fazer o quê? Ensinamos as pessoas a pôr as mãos, como eu costumo dizer mesmo, na terra e plantar e cultivar. Normalmente, todo o nosso conhecimento transmitido é muito baseado nas técnicas, lá está, da agricultura biológica, ou seja, o importante da agricultura biológica, ao contrário daquilo que muitas vezes passa, não é só a limitação da utilização de agrotóxicos, portanto, ou seja, de fertilizações de origem química e sintética, mas muitas das vezes passa pela prevenção das pragas e, portanto, nós ensinamos desde o planeamento, ou seja, desde a escolha, como é que as pessoas vão fazer o planeamento dos seus cultivos, como é que vão associar as culturas que elas querem e o que é mais fácil cultivar, quais são as variedades que nós aconselhamos em cada época do ano. Hoje em dia, as pessoas, se forem um distribuidor, não vou agora aqui dizer marcas qualquer, vê à venda a semente do tomate em qualquer mês. Do ano. Exatamente. E diz assim, eu gostava deste ano vou lançar... pode pôr na terra em qualquer altura. Exatamente. Este ano, se calhar, tenho tido amigas que me dizem assim, olha, porque realmente isto começa a virar uma certa moda, e amigas que nunca na vida ligaram à agricultura e que têm filhos e que dizem assim, eu se calhar vou comprar este ano, vou querer cultivar lá uns tomates em casa. E se for preciso, vão ao supermercado, realmente a um hipermercado ligado e que tenha produtos disponíveis, portanto, ligados para a agricultura, e comprar a semente do tomate em qualquer altura do ano, porque não faz ideia se realmente pode semear o tomate ou qual é a altura mais indicada para o semear. Se há semente todo ano? Exatamente. O que nós fazemos é isto tudo, ou seja, as pessoas vão perceber em que alturas, como é que podem fazer os planeamentos, como é que podem plantar, não é? Exatamente, como é que podem fazer os planeamentos mais adequados de cultivo e como é que, acima de tudo, podem incorporar com alguma estética, porque, como sabemos, a cidade compra, enfim, compra o que é visual, o que é bonito, e aquela ideia da horta tradicional lá na parte de trás da casa é uma ideia que nós queremos contrariar, ou seja, a ideia de integrar, e é este o nosso conceito que nós, no fundo, acabamos por foi isso que nos levou a desenvolver soluções, é integrar a horta no jardim. Porquê? Porque criamos realmente sistemas, ou ecossistemas mais sustentáveis. A horta não tem que ser feia, não é? Não. Eu tenho realmente, como é lógico, os primeiros sistemas que foram desenvolvidos, como é lógico, foram testados e portanto, tenho alguns dos sistemas instalados e implementados em minha casa, quer na varanda,
varanda, quer no jardim. E tenho no jardim Funciona da em entrada harmonia, da é? casa, Funciona em harmonia. exatamente, tenho lá, por exemplo, uma horta de 3 metros quadrados, o canteiro que tem horta, as pessoas se entrarem pensam assim, mas olha lá, aquilo tu dizes que ali é horta, porque ela tem lá um misto de flores e de aromáticas e tudo à mistura, mas no meio tenho lá alfaces, e tenho lá tomate, e tenho lá pimentos e malaguetas que ficam lindíssimas, e portanto é este equilíbrio Também a todo. forma como organizou esse canteiro, não é? Exatamente. E os materiais que são escolhidos. Os materiais para instalação. Porque nós aqui fizemos uma pesquisa de perceber que havia uma necessidade de incorporar um fator importante para o meio urbano, que neste caso com limitação de espaço, que é o design. O design e a componente estética associada a estes suportes. Se for para colocar num relevado, poderíamos sempre recorrer a um sistema convencional, que era chamar um jardineiro ou uma empresa de gestão de espaços verdes, que tinha que ir lá fazer transformação do espaço. Mas nós, associando a esta prática a ideia de que a pessoa gosta de fazer ela própria, facilitamos então as soluções que a pessoa, no espaço de uma hora, instala um sistema de fácil montagem e que tem lá, conforme o O interesse. problema das cidades, não é? A gente quer a horta, mas depressa. Depressa, exatamente. E que depois funciona bem, que também não dê muito trabalho. Já vamos regressar. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, rendimento da atividade agrícola entre 2011 e 2012 aumentou. Há vários projetos em curso de desenvolvimento rural que querem ajudar a melhorar este setor e a torná-lo mais competitivo. Dados lançados pela Confederação dos Agricultores de Portugal mostram que desde a entrada de Portugal na União Europeia, a agricultura portuguesa sofreu uma grande modernização, mas também um empobrecimento dos recursos humanos. Perto desta data, 25% da população ativa trabalhava neste setor, sendo que nos dias de hoje esse valor baixou para 6%. Perante uma crise financeira e estrutural da economia, esta Confederação defende que a agricultura pode aumentar a produção através de projetos para incentivar a aposta neste setor. A CAP está envolvida em vários programas que o seu objetivo é o desenvolvimento rural. Estamos envolvidos num primeiro projeto que proporciona a contabilidade e a gestão da empresa agrícola aos empresários de pequenas e médias empresas. Isso abrange neste ano mais de 800 agricultores em todo o país e com isso melhoramos a competitividade das empresas agrícolas. Estamos também envolvidos num projeto de redes temáticas que leva o conhecimento da política agrícola comum e toda a informação proveniente de Bruxelas às nossas associadas que estão espalhadas por todo o país e depois eles disseminam pelos seus agricultores. Também temos um projeto de aconselhamento agrícola que envolve 64 organizações nossas filiadas e que leva até ao agricultor todo o conhecimento das regras da política agrícola comum e do seu integral cumprimento. Para além dos projetos de desenvolvimento rural, como é o caso do projeto Extensity, um sistema de gestão ambiental e de sustentabilidade na agricultura extensiva, a Confederação incentiva também a formação desde 1994. Para isso, conta com 3 centros de formação no município de Almeirim, no distrito da Guarda, e na freguesia de Malhadas, no município de Miranda do Douro. Temos um conjunto de 42 entidades que fazem formação com a CAP. Temos 3 centros de formação profissional, desenvolvemos cursos de média duração e também desenvolvemos cursos de educação e formação de adultos. São nas mais variadas áreas, desde aplicação de fitofármacos até cursos de informática ou qualquer outra área. Esses têm uma grande incidência mais na zona norte do país e também, dessa forma, ajudamos as populações do interior do país a terem uma formação adequada. O interior do país, como sabe, está a envelhecer e a despovoar-se e algumas destas atividades, que são feitas por pessoas mais novas, com outra capacidade técnica, têm vindo a revigorar algumas dessas zonas. Durante 2013 e 2014, a Confederação dos Agricultores de Portugal vai envolver cerca de 32 mil formandos nas ações com as organizações filiadas.
Arlindo Cunha, há pouco a Edita Zenha falava aqui de que a organização do setor vitivinícola foi fundamental para ele conseguir crescer. De uma forma geral, a nossa agricultura está bem organizada nesta altura? Para poder dar esse salto também, para poder crescer? Diria que não. Perdão, o setor de vinho, como disse a doutora Edita Zenha, teve sempre uma organização muito baseada nos próprios atores, portanto, nos agricultores, nas suas associações, nas suas cooperativas, sobretudo nas cooperativas. E tem uma estrutura atualmente, mesmo para promover o vinho, são eles que pagam grande parte da promoção, através de uma taxa de promoção, que pagam e depois é coletada, é recolhida por Instituto da Vinha e do Vinho e depois é redistribuída em parte. Portanto, há uma, digamos, uma organização muito própria da própria sociedade dos agricultores. E o que se passa, na maior parte de todos os setores, é que, infelizmente, não há essa organização. Os setores estiveram sempre muito dependentes da política pública, dos apoios do Estado, das organizações estatais, e não está isso. Nesta altura, eu diria, nós temos uma boa cobertura em termos de associações e de cooperativas a nível do país, mas temos uma falha a nível do apoio técnico ao agricultor. Aliás, temos duas falhas. Uma é no apoio técnico ao agricultor. Vimos ali há pouco que esse nesta apoio peça... técnico não pode ser dado pelas cooperativas? Pode e deve, na minha opinião, cooperativas e associações. O que vimos aqui há pouco, vimos ali o secretário-geral da CAP, que tem uma rede de aconselhamento, portanto, às suas organizações, aos agricultores. Aliás, tem a CAP, tem outras organizações. O que acontece é que essa rede é mais para divulgar e aconselhar coisas que têm a ver com a aplicação da política agrícola comum. Não temos hoje em dia uma rede de apoio técnico que vai... Está a falar de que tipo de apoio técnico? Temos exemplos que é capaz de ser mais fácil para a gente perceber. Por exemplo, aconselhamento sobre culturas, a colocar em cada lugar. Por exemplo, aconselhamento sobre as variedades mais adequadas àquele tipo de solo, àquele tipo de clima. Por exemplo, aconselhamento sobre o mercado, sobre estratégias de comercialização. Todas estas são questões fundamentais. Outrora, o Ministério tinha uma rede de apoio técnico, chamada o Sistema de Extensão Rural. À medida que o Ministério foi saindo do terreno e se foi tornando mais pequeno, em termos humanos, as organizações ocuparam esse espaço, mas mais para a aplicação da política agrícola comum. Ou seja, mais em tarefas informativas, formativas e burocráticas. E o que falta aqui hoje em dia, isso é claríssimo, é uma rede de aconselhamento e apoio técnico aos agricultores. E isso é particularmente necessário para os jovens agricultores, mas não só. E por isso é que eu, quando há pouco citei que temos aqui uma grande oportunidade, que é com os fundos que vêm aí da União Europeia para 2014, 2020, nós podemos instalar não 6 mil, mas 10 mil ou 15 mil jovens agricultores. Nós temos que também, e enquanto criamos um programa para enquadrar esses jovens, para lhes dar acompanhamento, para lhes dar conselho permanente, precisamos também de criar um outro programa nacional que tem que ser financiado às grandes organizações nacionais, portanto, às nacionais, de elas próprias contratarem ou adensarem a sua rede de técnicos para irem ao terreno onde estão, digamos, ajudar os agricultores. Penso que isso faz muita falta. Esse aconselhamento técnico, essa rede técnica, ajudaria também a melhorar a qualidade do produto final? Seguramente. Aliás, a qualidade é algo que hoje em dia é visível. Nós falamos do setor do vinho, do setor do leite, são setores exemplares de como é que passamos de um nível de qualidade muito baixo e de muito fraca competitividade para uma altíssima qualidade e competitividade. O vinho português lá fora tem uma relação de qualidade-preço fantástica, por isso é que tem um grande sucesso, e o setor do leite igual. Nós hoje em dia exportamos imenso leite, se calhar não exportaríamos se o nosso mercado interno comprasse mais português, mas infelizmente não compra, mas pronto, é um setor que está competitivo, consegue exportar. Mas repare, isto acontece também em setores como os frutos, as frutas, os legumes e as flores, para citar alguns casos. Ou mesmo certo tipo de cereais de regadilho, como o milho, em que nós somos competitivos e estamos a aumentar. E estamos a caminho da autossuficiência. Portanto, ou seja, há aqui uma evolução, quando falamos na modernização, estamos a falar numa transformação estrutural em que a agricultura se torna mais competitiva e esse conceito de competitividade consiste em fazer um produto não só com uma combinação mais barata de fatores de produção, ou seja, menor custo, mas também com melhor qualidade. E isso é evidente e essa transformação é tal que está a durar há um quarto de século e é um processo permanente. Então, e quem é que pode ou quem é que deve pôr essa rede de apoio técnico a funcionar?
Bom, eu penso que a grande oportunidade é ser o próximo programa de desenvolvimento rural, portanto, em que a União Europeia permite que esse programa, esses fundos comunitários para o desenvolvimento rural, cofinanciem um programa nacional que, por sua vez, vai apoiar as organizações a criarem uma rede de técnicos que vão apoiar os agricultores. É preciso que alguém dê o primeiro passo nisso, não é? Exatamente. Quem deve eu ser? acho que isso o Ministério da Agricultura? O Ministério está, nesta altura, a preparar esse programa, está numa fase preparatória, e espero que tenha, digamos, a lucidez de pensar que isto é muito importante, fundamental, porque, no fundo, é criarmos condições para que o dinheiro que depois vamos gastar para apoiar os investimentos tenha mais sucesso, seja mais bem gasto. É a melhor garantia que podemos fazer. Agora, há outra coisa fundamental, quando falou há pouco em organização, se estamos bem, portanto, não estamos também bem, porque a nível de comercialização ainda nos falta muita coisa. Portanto, nós temos em Portugal setores que estão bem organizados, o caso, de facto, de longe, o mais importante é o do leite, onde as cooperativas que representam, se calhar, 2/3 do mercado nacional foram capazes de organizar e criar uma grande empresa transformadora e distribuidora. E começaram isso muito cedo. Mais cedo que outros setores, provavelmente dentro da agricultura, não é? Nos anos 90, há 20 anos, fizeram isso com uma grande capacidade de visão, e se não fosse assim, de facto, hoje estaríamos muito pior com o que estamos no setor do leite. O caso do vinho é um setor onde também, apesar de tudo, tem havido uma grande organização, mas falta-nos aqui agora, no vinho e noutros setores, criação de escala. Ou seja, temos 2, 3 grandes empresas, mas fora disso temos empresas pequenas e médias. Ora bem, hoje em dia, para comercializar, tem que se ter uma escala que nos permita ir ao mercado global, ir vender à China, ir vender à Inglaterra, ir vender aos Estados Unidos ou ao Canadá. E uma pequena empresa, por exemplo, no caso do vinho, que vende 50 mil garrafas, sozinha não pode ir lá. Portanto, ou uma cooperativa que vende 300 mil garrafas, não pode ir lá, uma adega. Tem que haver formas, digamos, de consórcio, ou de fusões, ou de concentrações, que, sem se perder a identidade das marcas, haja, digamos, sinergias e encorajamento à concentração, várias formas jurídicas de concentração, para nós podermos, uma vez que somos uma agricultura de pequena dimensão, em geral, não é? Podermos organizar soluções conjuntas para ir ao mercado global. Penso que isso é muito falta importante. escala no vinho ainda? Falta, naturalmente falta. Está a ser trabalhada? Ou é difícil de trabalhar? Não é uma matéria fácil, pelo seguinte, o vinho, todos os produtores de vinho têm um produto que eles consideram que é único, que é específico e que é diferente, e é, de facto. Portanto, no vinho, quando se fala em concentração, em fusões, não é fácil, de facto. Nós temos, por outro lado, há, digamos, uma corrente no setor, e os prémios internacionais que nós temos também demonstram isso, que vinhos provenientes de pequenos produtores conseguem prémios e terem classificações formidáveis nas revistas internacionais ou nos concursos internacionais. Portanto, o vinho... Também não ajuda, não é? Não, o vinho tem é bom por um lado, mas por outro lado não ajuda. Digamos, tem associado este aspecto do diferente e de se querer apresentar-se sempre como um produto único. Contudo, estamos a trabalhar e é possível caminhar nesse sentido. Não é fácil, mas estamos a trabalhar. Qual é a estratégia? A estratégia é, sobretudo, ao nível da promoção externa. Portanto, aquilo que se está a fazer é dar grande ênfase a que produtores vão juntos, quer debaixo do chapéu, digamos, das comissões vitivinícolas, por exemplo, aqui no Dão, ou dos vinhos verdes, em que em vez de ir um produtor sozinho para os Estados Unidos, ele possa ir com mais 10 ou 15 e, portanto, haja ali uma massa e um volume que chama a atenção dos consumidores desses mercados. Por outro lado, o próprio setor tem uma organização interprofissional para a promoção dos vinhos nos mercados externos, que é a Vini Portugal. E a esse nível também se tem feito um trabalho notável de criar condições para que os produtores vão nas ações que ela promove e, portanto, apareçam, digamos, debaixo do chapéu da marca que foi criada em 2010, que é Wines of Portugal, e que apareçam, digamos, com impacto e com uma visibilidade, criando, portanto, mais impacto nesses mercados. O caminho está a ser feito, eu penso que hoje há uma percepção clara que nestes mercados competitivos e o mercado do vinho, tem que se dizer, é um mercado extremamente competitivo. Portanto, nós somos mais que autossuficientes em vinho, temos que exportar e temos que exportar cada vez mais, porque o mercado interno apresenta esta situação débil
E, portanto, os produtores estão todos a virar-se para a exportação. Mas também creio que há a percepção clara que para se ter sucesso nesses mercados, de facto, é preciso estar agrupado e não aparecer sozinho, portanto, como diz o Dr. Arlindo Cunha, com 50 mil garrafas num supermercado nos Estados Unidos, pensando que vai vender o seu vinho àquele distribuidor. É um caminho que estamos a fazer e eu creio que está a caminhar bem e irá dar resultado. Agora, é lento, porque de facto... O que demora mais tempo a mudar são as mentalidades. As mentalidades, sim, exatamente. Embora no vinho, devo-lhe dizer que sendo um setor extremamente tradicional e, portanto, também com uma população envelhecida, mas há, digamos, a pressão do mercado também faz as pessoas evoluir de outra forma. Portanto, hoje em dia, creio que, perante a situação que se vive no mercado interno, as pessoas compreendem que têm que ir lá para fora. São obrigadas a procurar novas soluções. E também compreendem, e as experiências que também já tiveram, de irem sozinhos e, portanto, negócios que à partida até tinham um aspecto muito positivo e que depois não se concretizam ou correm mal, portanto, também leva a que as pessoas percebam que não podem estar sozinhas ou que não podem iniciar esta procura de novos mercados de uma forma ad hoc. Eu creio que é uma evolução, de facto, mas que está a caminhar. Uma das coisas que este setor fez foi associar-se cada vez mais ao turismo, não é? E o turismo veio-lhe trazer um novo fogo também. Foi uma estratégia que correu bem, é essa? Está a correr bem. Creio que também durante muitos anos o próprio vinho pensava que podia ser um produto só por si. Digamos, capaz de captar e, portanto, preencher ser um produto que só por si chamava os consumidores. Eu creio que hoje também há uma percepção que o vinho, per si, precisa estar associado à gastronomia, ao turismo. Criou-se outro conceito, à volta do vinho, conceito mais alargado. Por outro lado, também nesta sociedade moderna em que nós estamos, há, digamos, uma procura da natureza, portanto, dos produtos produzidos no local, visitar os sítios e, portanto, o vinho reúne também essas condições. O enoturismo, nomeadamente em certas regiões, aqui no Douro, nos vinhos verdes, na região do Dão, tem, de facto, uma tradição e tem uma ligação fortíssima às populações, à gastronomia, e as experiências que estão no terreno comprovam que, de facto, é para caminhar também, para andar nesse sentido. Fernando, como é que vê, no fundo, aquilo que é a questão que nos traz aqui hoje, que é perceber qual é o caminho que a agricultura pode fazer em termos, nomeadamente, de criar emprego, que é uma coisa que procuramos todos desesperadamente em Portugal nesta altura, não é? É a possibilidade de que algum setor apareça milagrosamente a criar emprego. E eu aproveitava a sua pergunta e sem fugir a ela para introduzir um aspecto que já foi aqui referido. Sim, mas pode acrescentar o que entender. Que é a questão da distribuição. Realmente, para nós tornarmos a agricultura atrativa, há uma questão básica, que ela tem que dar lucro. E para ela dar lucro e ser uma fonte de rendimento atrativa, parece-nos que o importante é que toda a fileira seja equilibrada. Isto é, não podemos ter uns atores a ficar com uma parte substancial do valor em detrimento de outra. E como é que isso se equilibra? Equilibra-se por várias formas. Uma delas foi aqui referida, que é o próprio setor ganhar dimensão. Um produtor não está sozinho, associar-se em cooperativas, em outro tipo de agremiações. Ganhar peso negocial. Ganhar peso, ganhar músculo, ganhar também ganhar massa crítica. E outro aspecto também é, de alguma forma, disciplinar a distribuição, a grande distribuição. Quem disciplina a distribuição? Tem que ser, obviamente... Ela é indisciplinada? É um pouco. Porquê? Porque tem muito poder. E quando as pessoas têm muito poder, as instituições começam a ter alguns vícios e algumas atitudes mais sobranceiras. E a forma de regular isto, do nosso ponto de vista, e penso que é unânime, é quando o mercado não se regula a si próprio, é o próprio Estado introduzir essa regulamentação. Isto é um assunto que tem sido discutido não só a nível nacional, mas a nível comunitário. Porque não acontece só em Portugal? Não acontece. Acontece em toda a Europa. Nós já perdemos a conta aos fóruns, aos grupos, aos estudos que foram realizados. E o assunto está mais ou menos diagnosticado. Há um excesso há quase, eu não queria exagerar, mas há quase um monopólio, ou há uma atitude pelo menos monopolista,
o que, quando uma entidade tem muito poder, recai sobre as outras e, no fundo, não há aqui uma negociação, há uma imposição. E, portanto, há um grupo criado em Portugal para o efeito, já há algumas atitudes... Para que efeito? Para o efeito de estabelecer nova regulamentação, Sim. dando exemplos, prazos de pagamento, condições negociais, negociação de contratos, tudo isso, matéria muito complexa, mas que já há alguma atitude, pelo menos uma atitude política no sentido de que é necessário fazer alguma coisa. A legislação tem vindo a ser publicada um pouco timidamente, mas parece-nos que vai no bom sentido introduzir algumas regras, algumas... Seriam fundamentais. Seriam fundamentais para quê? Para repartir o valor que é criado, porque para os agricultores serem competitivos não têm que só produzir bem, têm que também produzir de forma a terem lucros, terem rendimento. E, portanto, não pode haver uma parte da fileira que fique com uma parte excessiva desse mesmo valor. Muito bem, já vamos voltar. Revitalizar a agricultura, torná-la mais eficiente, exige usar os fatores de produção e os recursos da forma mais inteligente, mais conhecedora, e isso obriga também a mais formação das pessoas que se dedicam ao setor. A Ordem dos Engenheiros vai mostrar-nos como é que o emprego e a formação têm crescido na agricultura. Alguns dos observatórios de empregabilidade das universidades que formam especialistas na área da agronomia apresentam valores que rondam os 90% de empregabilidade no primeiro ano após a conclusão do curso. Para o engenheiro agrónomo Miguel de Castro Neto, este facto demonstra a necessidade de recursos humanos com formação específica na área. Nos últimos anos verificou-se que houve um decréscimo da procura de licenciados nas áreas agronómicas, mas essa situação que se verificou há uns anos atrás foi recentemente contrariada e nós nos últimos anos temos verificado uma procura crescente de recursos com formação específica na área, o que também de facto dá resposta ao que nós acreditamos ser uma tendência atual do setor agrícola, de crescimento e de maior profissionalização do setor. Dados do recenseamento agrícola de 2009 demonstram que num espaço de 10 anos, os agricultores com formação de primeiro ciclo tinham passado de 15% para 25%. 63% tinham o ensino básico completo, 9% o ensino secundário e 7% um curso superior. De acordo ainda com os dados do recenseamento agrícola 2009, nós sabemos que houve um aumento das áreas afetas à horticultura, às culturas ornamentais, isto quer em ar livre, quer em estufa. Houve um aumento da mecanização e, portanto, há aqui assim um conjunto de indicadores que nos levam a acreditar que há uma intensificação da agricultura. Há um peso muito grande das empresas agrícolas no tecido agrícola nacional. Portanto, as empresas agrícolas representam já, salvo erro, 3/4 da área da superfície agrícola útil explorada em Portugal e, portanto, há uma crescente importância da agricultura empresarial no setor agrícola nacional. E isso só é possível se nós tivermos pessoas formadas e com habilitações para poderem levar a cabo esta atividade. De acordo com a opinião de alguns especialistas, as atuais dificuldades sentidas no crescimento económico e na competitividade nacional impõem medidas atenuadoras e corretivas de contingência. No entanto, é ainda necessária uma estratégia de formação e inovação no setor, apostando na qualidade dos produtos. Um estudo recente, levado a cabo pela Federação Nacional de Organizações de Produtores de Hortofrutícolas, mostrou que o consumidor português está preocupado com o preço, mas também está muito preocupado com a origem do produto, está muito preocupado com a qualidade do produto e valoriza outros aspectos que não apenas o preço. E para isso ser possível, é preciso nós levarmos a cabo uma produção cuidada, inteligente e com recursos humanos devidamente qualificados. O que nós acreditamos, enquanto Ordem dos Engenheiros e enquanto engenheiros agrónomos, é que efetivamente há aqui um potencial muito grande de instalação, mas de jovens agricultores que possuam uma formação de base sólida e consigam tirar partido dessa formação, dos apoios públicos que existem para eles poderem desenvolver a sua atividade empresarial, porque só assim é que é possível pensarmos num desenvolvimento sólido e sustentável do setor agrícola. O engenheiro Miguel de Castro Neto acredita que outra solução é apostar em polos de inovação por todo o país que promovam o desenvolvimento rural, onde, por exemplo,
os jovens teriam a oportunidade para experimentar a prática agrícola e desenvolver novas ideias e projetos. O Arlindo já tinha falado disto aqui, desta necessidade de formação e como é que ela é importante, sobretudo para quem está a entrar de novo neste mundo da agricultura e no setor, portanto, para os mais jovens. Eu queria voltar um bocadinho atrás àquilo que o Fernando estava aqui a falar, ele queixava-se muito da distribuição, e eu queria perceber, se o Arlindo me ajudasse, como é que este monstro da distribuição nasce e até que ponto é que ele faz com que a nossa agricultura não evolua de outra forma. Bom, nós somos dos países da Europa onde a grande distribuição, portanto, é responsável pela distribuição de cerca de 70%, 75%. Depende dos produtos, do grande consumo ainda no conjunto dos produtos agroalimentares, mais de 3/4 daquilo que nós compramos no mercado é vendido nas grandes superfícies, não é? Bom, e isto, como foi dito por hoje a Fernando Cardoso, dá-lhes um poder terrível, não? Há uma relação desigual. E o que verificamos é que em Portugal verificamos um abuso de poder, isto chama-se abuso de poder, abuso de posição dominante, como se chama na linguagem económica, um abuso de posição dominante em que um grupo pode impor a sua regra sem ser afetado. Portanto, e neste caso, coisas como o prazo de pagamento, a própria admissibilidade de produtos que lá vão oferecer, e todas, às vezes, pagar um imposto chamado imposto de prateleira, para ter o direito a ter lá produtos, tem que pagar uma espécie de uma taxa, que é uma coisa inconcebível. Bom, isso em Portugal tem acontecido, infelizmente. Já Mas foi pior. se a distribuição consegue impor as suas regras, é porque não há ninguém que as imponha à distribuição. Eu chego aí já. Mas devo dizer-lhe que nós temos piorado, temos melhorado. São as tais regras tímidas de que o Fernando falava? Há uns anos atrás, não havia regras nenhumas, quando a grande distribuição de repente irrompeu em Portugal. Quer dizer, nós estamos andamos sempre em Portugal, não temos meios termos, entre o 8 e o 80. Até há 25 anos já é tudo comércio tradicional. De repente passámos para o polo oposto. E não havia regras, e de facto não havia regras, e nessa altura era bem pior, e grande parte das cadeias que cá estavam nem sequer compravam nada cá. Vinha tudo de fora. Pouco e pouco, fruto de uma persuasão, de uma insistência das próprias organizações agrícolas, das cooperativas, das associações, das confederações, dos governos, foi-se, digamos, criando um diálogo entre as duas partes. Mesmo assim, isso não tem chegado. Criou-se recentemente por este governo uma chamada plataforma, digamos, para as várias partes definirem entre elas regras de conduta, digamos, e de negociação. Mas isso, como disse hoje a Fernando Cardoso, tem produzido quase nada ainda. Ora bem, o que é preciso? Há duas formas aqui. Ou há uma autorregulação entre as partes e regras de compromisso, com as quais ambos possam viver, ou então eu penso que o Governo tem que regular. Mas a autorregulação não houve tempo ainda para haver. Se ela acontecesse, já teria acontecido ou não? A autorregulação tem um problema que é, quando uma parte tem um poder excessivo relativamente à outra, não quer a autorregulação, ou quer uma autorregulação mais, digamos, o menor possível. Só pode haver autorregulação, do nosso ponto de vista, depois de haver uma regulação. Isto é, a regulação vai estabelecer um equilíbrio, vai colocar uma situação mais normal e então aí, digamos, cumulativamente haverá um conjunto de práticas assumidas entre os vários operadores. Enquanto o prato, eu concordo com o Dr. Arlindo Cunha dizia, a situação já esteve muito pior. Até estas iniciativas que eu chamei tímidas do ponto de vista legal, introduzem também alguma prudência do lado da distribuição e, portanto, nós também compreendemos e aceitamos que há uma mudança de atitude da própria distribuição de que não se pode fazer tudo e também não será muito conveniente esticar uma corda que neste momento está do ponto de vista dos interesses do lado da distribuição. Mas, do nosso ponto de vista, a questão tem que ser gradual. Até que ponto é que esse problema estrangula o nosso desenvolvimento agrícola? Bom, deixa-me responder. Eu penso que esta questão da regulação não há que descobrir a pólvora, está descoberta. Quer dizer, países como a França ou a Bélgica lidaram com isso lindamente por via da regulação. Portanto, precisamente isso, quer dizer, como o poder era dominante de uma das partes, foi o próprio poder público que interveio a definir regras. E mas nós isto é para isso servem os governos. Porquê que nós não fizemos isso? Pois não sei, é uma boa questão. Se calhar porque tem demasiado poder mesmo no contexto económico nacional. Se calhar não, de certeza.
senão isso não tinha acontecido. Portanto, quando há uma situação de desequilíbrio total e uma das partes, digamos, domina a outra, e em que o setor agrícola, a produção, que está na base de tudo, é parasitado por quem está a aproveitar-se dela de uma forma, de facto, desproporcionada, o poder político tem que intervir para regular. Aliás, as políticas públicas servem para isso, para regular. Portanto, neste caso, acho que não temos de ter preconceitos sobre isso. Fez-se uma tentativa que foi louvável, e foi louvável, de aproximar as partes nesta plataforma, mas se isso não der resultado ao fim de algum tempo, tem que ser para outra estratégia. Portanto, eu aí tenho uma posição perfeitamente aberta nessa matéria, mas acho que hoje em dia, se não houver uma estrutura equilibrada de comercialização, a agricultura, a produção, que é quem tem a maior sacrifício, quem investe, quem corre riscos, é parasitada pura e simplesmente por outros agentes económicos que estão a jusante da cadeia e que se aproveitam disso. Portanto, isto é um desequilíbrio também que não é um pode acontecer. Cenário muito simpático para receber jovens agricultores, não é? Não, mas também estamos a exagerar aqui, atenção. Estamos a exagerar, de alguma forma, este desequilíbrio não é exagerado, existe. No entanto, há muitas formas alternativas. Bom, que se entra em alguns setores, sobretudo de produções em termos de quantidade, não pode entrar nesse setor sem ter assegurado um contrato de fornecimento com uma grande superfície ou com uma outra unidade qualquer, como uma cooperativa ou com uma organização de produtores. Uma alternativa hoje em dia é qualquer jovem agricultor que entre no negócio ou um agricultor normal que vá começar a produzir um certo produto, inserir-se, integrar-se numa organização de produtores que aliás, que são muito apoiadas pela política comunitária, e essa organização, também se ela própria tiver escala, é que depois vai negociar com a distribuição. E isso é o caminho que temos que fazer no futuro. Mas mesmo assim, no caso do leite, que temos uma grande organização, que é uma grande empresa que domina 2/3 do mercado, as coisas não são fáceis, como vê. E, portanto, porque estamos no mercado único da União Europeia, há sempre, digamos, a possibilidade de importar de qualquer país, portanto, sem qualquer restrição, digamos, na fronteira, porque não há fronteiras. Agora, é evidente, temos de criar aqui a cultura do compromisso. Todos nós precisamos uns dos outros para viver. Sim, e quem está cá, as pessoas não podem ter a mentalidade de apenas pensarem no seu lucro e olharem os nossos produtores agrícolas como um mal necessário. Não pode ser. Temos que nos respeitar uns aos outros. E se as pessoas não são capazes de perceber isso, então o Estado tem que determinar essa compreensão por via da regulação. Vamos voltar à questão do emprego. Eu vou usar as palavras do Arlindo Cunha, que falava há pouco que somos um país do 8 e do 80. Durante muito tempo esquecemos da agricultura, agora voltou-se a falar muito da agricultura e até já se tem a esperança que a agricultura possa, de alguma forma, servir de almofada a algum impacto desta crise. Isso é possível ou não é verdade? Ou seja, qual é a capacidade que a agricultura tem de crescer, de se desenvolver e de absorver emprego? Repara, se para a agricultura se desenvolver tiver que virar uma moda, eu penso que isso é positivo, não vejo nada de mal nisso. Quem está na agricultura há vários anos e que acompanha estas matérias até entende essa questão, acha curioso esse fenómeno, mas não temos nada contra. Nós temos que ver, nós vemos muito a questão da agricultura por via das exportações, mas também podemos ver a agricultura por via do consumo interno, isto é, todos nós temos que nos alimentar todos os dias e, portanto, há um consumo, há um mercado interno que neste momento no setor agrícola e noutros está bastante deprimido, mas ele não desapareceu, isto é, nós não deixamos de comer e não deixamos de ir ao supermercado e tudo mais. E, portanto, há um mercado interno que tem que ser alimentado e, sendo importantes as importações, as exportações, é também importante, visto que Portugal tem um déficit na balança agroalimentar, é também importante substituir as importações que existem de alguns produtos agrícolas. E, portanto, há aqui um mercado, há aqui um potencial muito grande que os agricultores podem aproveitar, que é de exportação e também de substituição de importações. Isto é muito mais difícil neste momento importar seja o que for e, portanto, isso pode ser substituído por produção nacional. Portanto, há aqui um caminho que pode ser explorado. Eu penso que um aspecto que aqui foi referido, penso que é muito importante, é os agricultores, qualquer agricultor que já está no terreno ou que se vai instalar, seja ele jovem ou menos jovem, tem que ter esta ideia. Não interessa só produzir, interessa comercializar, interessa criar uma rede que lhe permita enfrentar o mercado de forma mais eficaz, interessa ter
estar agrupado numa cooperativa ou no qualquer outro tipo de agremiação que lhe garanta ter o apoio técnico, que lhe garanta ajuda, que lhe garanta alguma solidariedade em termos de mercado e em termos de apoio à produção, porque a agricultura por natureza é atomizada e, portanto, tem que ultrapassar esse desafio e temos que trabalhar juntos. Temos que trabalhar em rede, temos que trabalhar de forma solidária para o bem de todos. É a única forma de realmente sermos Susana, eficientes. no seu caso, que é uma empresa, uma pequena empresa, que está ligada à agricultura de alguma forma, mas não podemos falar aqui de agricultura em grande escala, não é? Sim, ou produção agrícola diretamente. Eu gostaria de acrescentar, se me permitir, aqui um ponto relativamente àquilo que está a ser, ou seja, a questão que colocou, que são, no fundo, enfim, poderão ser entraves ou poderão ser as soluções que estamos aqui, que estão a abordar e que têm sido abordadas, enfim, para revitalizar então a agricultura. E falou-se de facto no problema de escala, falou-se de facto no problema, enfim, de regrar e a necessidade de regrar a distribuição. Eu gostaria aqui enfim, falar um pouco de algumas correntes que defendem que esta nova geração de agricultores que está a surgir e que eu, no âmbito daquilo que é colocado aqui como portanto, a questão do desemprego crescente e, portanto, a questão não só da agricultura virar moda, mas a questão da agricultura poder ser uma saída ou poder ser uma outra opção de criar, neste caso, um trabalho por muitos jovens técnicos formados, cria aqui uma geração, como eu digo, de novos agricultores que já têm formação e têm uma visão diferente daquilo que é necessário, ou seja, é uma agricultura realmente mais com caráter empresarial do que a agricultura vista como antigamente ou anteriormente era vista. Portanto, ou seja, empresarial e associada muitas vezes a outros setores, não é? Outros setores. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ou na minha perspectiva é o seguinte, é interessante pensarmos numa outra opção de podermos, por que não, vingar nos mercados lá fora, que é a diferenciação. E quando se fala na diferenciação, fala-se muitas das vezes naquilo que é certificar produtos. Quer seja a certificação de denominação de origem protegida, quer seja a certificação, como alguns países, como foi o caso da Áustria, acabou por rotular um bocadinho a ideia de que os produtos produzidos lá seriam, tanto o rótulo da agricultura biológica é muito preeminente nesse tipo de mercado e, portanto, esta diferenciação, muitas das vezes, agricultores ou novos agricultores que hoje em dia estão a surgir, é preciso aqui salientar que alguns deles, se formos verificar, não poderei agora aqui referenciar números, mas acredito que uma grande percentagem dos novos agricultores estão a adotar a tal diferenciação. De terem produtos diferenciados, quando se fala na qualidade, fala-se na qualidade, mas no reconhecimento dessa qualidade por alguma característica que pode ser, como eu disse há pouco, a denominação de origem protegida de uma determinada região, ou pode ser a certificação, como eu insisto, no caso da agricultura biológica, que tem vindo e tem sido notado uma grande adesão também crescente a nível de crescimento, quer lá fora, quer mesmo aqui interno em termos de Portugal, apesar de ainda ser uma percentagem mínima. O que é que eu quero dizer? Que este novo agricultor que tem uma formação superior e que tem uma visão da agricultura ou de um projeto agrícola com uma visão muito já empresarial, pode incorporar sim, e já tem que, isto poderá ser uma forma de, por que não, combater aqui o problema que é colocado enfim, no controle ou no fundo da distribuição, que é os tais, portanto, criar os tais canais diretos, ou seja, associar a comunicação, o marketing e, portanto, toda a linha que pensa para quê? Para produzir e comercializar. E, portanto, não ter que depender ou ter que limitar a dependência daquilo que são, efetivamente, a grande distribuição. É lógico que há quem diga isto é uma utopia e há quem diga que não acredita. Não é utopia. E, de facto, eu acredito piamente. Inclusive, quando eu falo na agricultura urbana e falo com caráter, se calhar não é de uma agricultura com caráter empresarial, mas está, de facto, eu acredito que a agricultura e o interesse crescente da agricultura urbana tem vindo a consciencializar maioritariamente a comunidade em geral para o interesse e para a valorização da profissão do agricultor. Eu quero dizer isto porque, por experiência de vida, eu sou filha de agricultores. Os meus avós são agricultores, os meus pais são agricultores, provavelmente os meus bisavós eram agricultores. E eu quero dizer é que quando eu andava na escola e quando cheguei ao liceu, de facto, soubesse colegas, havia colegas que, se calhar, se dissessem o meu pai é agricultor, eram realmente rotulados de alguma forma já pelaquela comunidade, ou seja,
era suposto ser alguém desfavorecido socialmente. Eu nunca tive esse problema, sempre tive orgulho em dizer que os meus pais são agricultores, tive e tenho, continuo a ter esse orgulho, portanto, sempre, porque os meus pais gostam de ser agricultores, de facto, e nunca me falaram mal da agricultura, incentivaram que a formação é importante, a mim e a todos os meus irmãos, de qualquer forma, nunca viram, nunca mostraram esta vertente relativamente à agricultura. A agricultura urbana tem vindo a criar a moda da agricultura, que é positiva sim, mas porquê? Porque consciencializa se calhar já pessoas com formação superior, para que realmente o agricultor já não é conectado àquela pessoa sem conhecimento. Portanto, eu acredito neste crescente. É dito já aqui caladinha há muito tempo. Já lhe dou a palavra. É sobre isto. Diga. A questão, quer dizer, é um setor, vocês têm coisas tão gerais, não é? Que têm a falar muito mais que eu. Mas sobre a questão dos supermercados e das grandes superfícies, quer dizer, eu acho que não se pode também diabolizar a função deles e a posição deles. Eu creio que isto são um pouco fases, não é? Portanto, nós passámos de uma época em que houve uma grande massificação do consumo, as pessoas interessavam sobretudo comprar o mais barato e, de certa forma, os supermercados davam essa resposta. Hoje em dia, mas naturalmente que eles têm na sociedade portuguesa um peso determinante, embora eu aqui não esteja... Creio que há passos feitos e concertações que se têm realizado. Portanto, tem sido feito um caminho. Um caminho, e que leva o seu tempo, porque de facto, quer dizer, o desequilíbrio de forças, digamos, é extremamente forte. Mas creio que também eles têm que modificar a sua posição, porque, conforme dizia a Susana, eu acho que há uma alteração também nos consumidores. Enquanto antes nós íamos ao supermercado e, de um modo geral, e isso continua a ser verdade para a grande parte da população, era o preço que era fundamental para nós, para adquirirmos os produtos. Hoje em dia, sobretudo nas cidades, não é? Há uma grande preocupação por saber da origem, se é nacional, se vem perto daqui, e dar prioridade ao compro que é nosso, saber se de facto aquele, por exemplo, na carne, como é que é produzida. Se é Mas a questão do preço continua a ser fundamental na hora da decisão, não é? Com a crise económica. É fundamental, mas não só. O preço é fundamental, mas também já tem algum segmento de consumidores que não olha só ao preço e olha a estes critérios e que são importantes e que têm poder aquisitivo, e hoje em dia todos os supermercados têm as banquinhas dos produtos biológicos, têm todos a fruta nacional bem marcada, e eu creio que as pessoas começam também a valorizar muito esta questão da origem. Acho que isto é uma alteração que se verifica, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, não será para toda a população, naturalmente, que vive com um orçamento extremamente baixo, mas há também segmentos de consumidores que já se preocupam com isso, e eu acho que é crescente. A agricultura biológica é um caso desses, não é? Portanto, embora sendo mais cara, há de facto procura grande por produtos biológicos e está a crescer, apesar dos momentos de crise, aparentemente mantém um certo crescimento. Portanto, eu acho que a sociedade também está mais preocupada com isto. Mas a questão do emprego na agricultura, eu sou um pouco cética. É pouco cética? Sou cética. É cética. Sou cética. Eu acho que a agricultura e certas atividades, naturalmente, as hortícolas, o vinho, algumas atividades criam emprego direto e, portanto, e indireto, e têm um impacto, poderão ter um impacto grande em termos de emprego. Mas se nas zonas rurais continuarmos só a ter agricultura e não houver uma diversificação de atividades, eu creio que é muito difícil falar em aumento de emprego nessas zonas e, sobretudo, em fixar as populações jovens. Quer dizer, tem que haver o mundo rural, de facto, um acompanhamento a outro nível. Um acompanhamento de condições, a outro nível, de estruturas, serviços. Exatamente. É por isso é que a questão do enoturismo, que Portugal tem condições excelentes para desenvolver, pela diversidade que tem, pelo clima que tem, e onde o vinho aí pode ajudar e ter um papel determinante, para nós consideramos que é um complemento extremamente feliz. Arlindo, deixe-me só mostrar esta fotografia. Posso? Por exemplo, hoje em dia, se disser a um americano para vir aqui, esta é da região do Douro. Para ver se a gente consegue ver isso. Conseguem ver isso lá em casa. Ora, ponha direitinho, não se mexa. Esta é uma unidade aqui do Douro
de enoturismo. É um produtor de vinho que tem a sua adega, tem este aspecto lindíssimo, tem a parte de recepção e que um americano que venha cá, que fica ali hospedado, que vai ver as vinhas, que vai ao restaurante lá do sítio comer a gastronomia regional, que bebe o vinho da região, que compra os produtos ali da região, isto para aquela zona tem um impacto enorme e muito superior, digamos, àquele que é criado pela agricultura. Muito bem, só tenho um minuto, é mesmo um minuto para acabar a vinho, eu queria ver esta questão aqui da Susana, porque eu acho que esta agricultura urbana e em geral a pequena agricultura periurbana é algo que pode ser muito importante. Em primeiro lugar, a agricultura em Portugal no emprego ainda pesa hoje em dia 15%, em termos de incluídas indústrias de transformação, e 6% do PIB. Ora bem, e este contributo para o emprego e para a riqueza não pode ser dissociado do contributo para o rendimento. Ora, se nós começarmos a ter as pessoas, mesmo em part-time, a ter a sua hortazinha de menor ou maior dimensão, a minha tem 70 metros quadrados, a minha dentro da cidade da Maia, é um latifúndio, de facto, 70 metros quadrados. Isso já vai contribuir para aumentar o rendimento disponível desta família, ou de muitas famílias. E depois, por outro lado, se a hortinha for um pouco maior do que os 3 metros quadrados, mas tiver, por exemplo, 50, ou tiver 100, ou tiver 200, ou tiver 500, pode dar um contributo efetivo para o abastecimento dos mercados locais. É verdade, hoje em dia está na moda as chamadas cadeias comerciais curtas, em que, através da organização de produtores, dos próprios municípios a promoverem mercados locais, as pessoas a gostarem de conhecer o produtor que fez aquele produto, é um mercado alternativo, digo, complementar, não substitui os produtos de massa, mas é muito importante, devemos levar isto a sério. Acho que é muito importante. Estamos a levar a sério, então a senhora está cá por causa a sério disso, em termos de, quando discutimos isto às vezes com os agricultores profissionais, pode ter muito mais pensam que não é sério, mas é sério, é uma coisa que pode ser, em termos económicos pode ter impacto. Exatamente. Quando alguém é despedido, deve conhecer e deve assegurar vários direitos. Vamos falar deles já a seguir nas respostas dos parceiros. Olá, António Vilar, é advogado, bem-vindo mais uma vez à sociedade civil. Vamos falar aqui dos direitos de quem é despedido, que eu imagino, vou começar já por aí, que tenha direitos e deveres também, ou não? Tem alguns direitos e poderá ter deveres, se tal for consignado previamente no contrato de trabalho. Outros são gerais, mas o ponto é que cada vez tem menos direitos. Cada vez tem menos direitos, pois é. Cada vez tem menos direitos, o mercado impera, de facto. Nós temos pessoas a trabalhar e que perdem o emprego com vários tipos de contrato de trabalho diferente. Imagino que também, consoante esses contratos de trabalho que têm, também assim serão os seus direitos depois, isso reflete-se nos direitos que eles têm depois quando são despedidos ou não? Claro que sim, mas eu penso que para abordar essa questão temos de pensar não só sobre os direitos derivados do contrato de trabalho diretamente, mas dos direitos que se sucedem ao fim do contrato de trabalho e que são, em geral, os direitos sociais, os direitos de proteção social, como subsídio de desemprego. Isso também está ligado à duração do contrato de trabalho. Então vamos começar por esses direitos, que é o mais importante, com certeza, porque abrangem a maior parte das pessoas. O que é que um trabalhador, quando é despedido, deve ter em conta? A que é que ele tem direito? Depende da situação que levou ao despedimento. Muito bem. Porque o despedimento normalmente é entendido como uma resultante de uma decisão do empregador que não quer o trabalhador, por razões disciplinares, por razões económicas ou financeiras ou outras. Mas o trabalhador também tem direito de se despedir. Portanto, são situações diferentes. Vamos imaginar que o trabalhador que se despede. Nesse caso, tem que se chegar mais para ali. Pronto. Quando é que não me deixa aparecer na televisão? Assim? Sim. O despedimento do trabalhador, quando é da sua iniciativa, tem uns certos direitos. Não é isso que importa, porque hoje ninguém se despede praticamente. Importa quando o trabalhador é despedido. Os direitos são aqueles que já se venceram e que o trabalhador deve considerar, como os proporcionais de férias, de subsídios de férias, de subsídio de Natal, e a indemnização ou compensação por despedimento, embora em função da causa do despedimento. Esses valores mudaram, não foi? Pois mudaram e continuarão a mudar, penso eu.
de 30 dias por cada ano de trabalho. Agora estão em 20 para os novos contratos, depois de outubro de 2011. Infelizmente, ainda hoje, ao ler o relatório da OCDE, insistem para que fique mais barato o despedimento. Mas isto não é uma tragédia, também, porque nós temos de compreender que isto é uma perspectiva muito pessoal. A empresa não é o Estado. A empresa não tem obrigações de segurança social. Quem deve criar as condições para que quem perde o seu trabalho, o seu posto de trabalho, tenha garantida uma vida decente e digna, é o Estado. Através da proteção social, da segurança social. E o que tem acontecido desde a Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental, é que se passou isto tudo para as empresas. Mas em tempos em que as empresas... A responsabilidade social passou-se toda para as empresas. Passou... Nesta questão do despedimento. Sim. E agora o pêndulo está a voltar para o outro lado. Agora... é o trabalhador que assume a responsabilidade. Cada um é responsável por si. São as teorias do Hayek que estão a fazer e do Friedman que estão a fazer o seu caminho. O que é que, em seu entender, a Segurança Social devia ter na sua matriz que não tem? Seguramente tantas coisas. Mas é preciso... a Segurança Social, quando falamos em Segurança Social, proteção social do trabalhador, é uma parte pequenina da Segurança Social, porque a Segurança Social abrange mais coisas. Passou para as empresas toda a responsabilidade quando se despede uma pessoa. E agora está-se a tentar passar essa responsabilidade para a própria pessoa. Qual era a responsabilidade que a Segurança Social tem, ou devia ter, e não tem? Fiz-me entender? Fez-se entender muito bem e com toda a pertinência. A meu ver, uma das coisas que devia acontecer era a Segurança Social, através de mecanismos vários, assegurar aquilo a que se chama o empowerment, a capacitação dos trabalhadores para conseguirem mudar de trabalho, adquirirem novas capacidades para encontrarem novos postos de trabalho. E não apenas dar subsídios. Isso não é um pouco que faz o Instituto do Emprego e Formação Profissional? Olha, ainda não vi. Não? Não. Então, neste momento, em seu entender, não há apoios suficientes para os desempregados, quer a nível da Segurança Social, quer a nível do Instituto do Emprego e Formação Profissional? Não, de modo nenhum, e por isso é que se vê duas coisas. O número de desempregados a crescer, sobretudo entre os jovens. Há dias saiu um relatório da OIT assustador, 40 e picos % de desempregados jovens. E, por outro lado, se vê as pessoas cada vez a viverem com menos, já quase não direi viver, a sobreviver. Mas então, e a Segurança Social é que conseguiria criar postos de trabalho para essas pessoas que estão desempregadas? Não. A proteção social dos trabalhadores, e como disse, a proteção social, a Segurança Social abarca muito mais situações que a dos trabalhadores que perdem o emprego. É deles que estamos a falar aqui hoje? É deles que estamos a falar. Proteção social para os trabalhadores assegura-lhes, nomeadamente, que, se perderem o posto de trabalho, recebem o subsídio de desemprego, mais tarde o subsídio social de desemprego. Sim. Mais nada. A Segurança Social não tem que criar postos de trabalho. Tem que ser um colchão, um suporte para, enquanto os trabalhadores não encontram novo posto de trabalho, ou enquanto fazem formação, tenham um apoio para ter uma vida decente. E em seu entender, o apoio que é dado não é o suficiente nesta altura? Eu creio que isso resulta do que vemos todos os dias. Muito bem, vamos ter que avançar. António Vilar, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Fica agora com as notícias dos parceiros. Há sugestões para os próximos dias. Tome nota. A Parques de Sintra organiza a demonstração Cavalos nas Florestas de Sintra. Nesta demonstração, cavalos de raça Ardenis fazem exercícios sob comando de voz para a manutenção de áreas florestais. A demonstração acontece todas as quartas-feiras no Parque da Pena. A Comissão Europeia lança um desafio aos estudantes com mais de 18 anos a frequentar instituições de ensino de artes, jornalismo audiovisual e comunicação da União Europeia. É a campanha Concurso Migrantes na Europa que distingue trabalhos que descrevam o papel que os migrantes oriundos de países não europeus desempenham nas sociedades europeias a nível social, económico, cultural e demográfico. O período de inscrições é estendido por todo o ano. Saiba mais em ec.europa.eu.
A Fundação Portuguesa das Comunicações apresenta a exposição permanente Malaposta. Trata-se de uma reconstituição do percurso do correio passageiros numa estação de muda do século XIX. As visitas guiadas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 16 horas. A Fundação Eugênio de Almeida em Évora abre ao público a coleção de carruagens. Uma mostra que dá a conhecer as atrelagens que serviram a Casa Eugênio de Almeida entre a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX. As razões da criação e da imagem eram vividas pelos surrealistas como imprevistas e imprevisíveis. É neste contexto que se enquadra a obra do pintor português Fernando Azevedo, que está exposta no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian até 7 de julho. E vamos fechar o programa de hoje. Agradeço aos meus 4 convidados esta tarde que vieram conversar aqui connosco sobre a revitalização da agricultura. Vamos fechar o programa com 2 sugestões de leitura, como é habitual. Um livro mais divertido, Cientistas de Pé, toda a ciência. São piadas sobre a ciência que existe no futebol, por exemplo, ou no bacalhau. São alguns dos exemplos. E depois um outro livro um pouco mais sério que tem a ver com os nossos sentidos, Brand Sense, a forma como o marketing usa os nossos sentidos para nos levar a comprar. Um livro de Martin Lindstrom. O Sociedade Civil volta amanhã. Vamos falar do caminho que as mulheres têm percorrido na ciência e nas universidades. Há mais mulheres no ensino superior e mais licenciadas do que os homens. Elas são também cada vez mais notícia pelas distinções que conseguem. Vamos saber como é que chegamos aqui. Vamos saber isso no próximo programa, claro, do Sociedade Civil. Porque Sociedade Civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.